Amém? Louvado seja o Senhor. O pastor não chegou, né, irmão Kiko? Não? Então vamos ler a palavra. João capítulo 8, versículo 31. Glória a Deus. João 8, 31. João, não 1 João. Evangelho de João. Acho que eu estou meio descabelada, né? O fone tira o cabelo da gente de ordem. Nem liguem meu cabelo. João 8, 31. Isso, mais um pouquinho. Aí. Isso. Diz assim a palavra do Senhor. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Querido Jesus, que esta palavra seja para a tua glória. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. Muito bem. Esses versículos que nós lemos são bem conhecidos. Você com certeza já ouviu pregações a respeito deste assunto. Mas vamos entender um pouquinho mais hoje. No mundo, né, irmãos, existe uma máxima, né, que as pessoas dizem assim, que o que eles querem é paz. Que o que o mundo precisa é de paz. E essa máxima, então, essa frase que é muito falada no mundo, na realidade, ela não é totalmente verdade. Porque para ter paz, precisa ter Deus. Então, o que se pode dizer é, o mundo precisa de Deus. Amém? Quando a pessoa tem Deus, ela tem paz. E todas as pessoas querem viver bem, terem uma vida abençoada, sentir paz, sentir que estão prosperando na vida. Como eu falo sempre para vocês, Jesus não veio para deixar ninguém rico, mas ele veio para salvar a nossa alma. Mas as pessoas têm um anseio por terem dinheiro. Tendo dinheiro, parece que as pessoas são felizes. E não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que Deus nos fala. Quando nós lemos aqui, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui Jesus não disse, se vocês tiverem dinheiro, se vocês tiverem saúde, se vocês tiverem casa nova, carro novo, carro do ano, vocês serão livres. Não, Jesus não falou isso. O que Jesus falou foi, se vós permanecerdes na minha palavra. Jesus é a palavra. A palavra de Deus nos diz que no princípio o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus é o verbo significa palavra. O verbo é Jesus, a palavra é Jesus. Então a pessoa que tem Jesus,
ela vai ser discípulo de Jesus e vai ter paz, que é o que o mundo anseia, que é o que as pessoas querem, que é o que as pessoas almejam, ter paz na vida, ter condições de viver em paz. Mas como eu falei antes, Jesus não veio nessa terra para deixar ninguém rico, ele veio para salvar a nossa alma. E quando ele veio para salvar a nossa alma, ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse versículo ficou muito conhecido no Brasil, né? Por causa de um político. Mas o significado desse versículo aqui é muito mais profundo do que o que as pessoas sempre citam, lembrando desse político, que eu não vou aqui citar nomes, porque não é meu objetivo. Mas quando diz: e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, o Senhor Jesus está dizendo assim, ó: se vocês permanecerem na minha palavra, que é a palavra do Pai, a palavra de Deus, vocês serão meus discípulos e aí vocês serão livres. Livres de quê? Daquilo que tira a paz, daquilo que tira o sono, daquilo que tira a saúde, daquilo que faz a pessoa ficar preocupada. Então, quando a pessoa conhece a Jesus, ela tem tudo isso. Mas a maioria das pessoas, elas não querem conhecer a Jesus. Porque veja só, conhecer uma pessoa, para você conhecer uma pessoa, você tem que ter contato com essa pessoa. Você ouve falar de alguém, você não conhece essa pessoa, então você só ouve falar. Mas quando você conhece uma pessoa, é porque você tem contato com ela, é porque você tem intimidade com essa pessoa, você tem condições de saber o que essa pessoa gosta, o que essa pessoa não gosta. Então isso é conhecer a pessoa. E Jesus está dizendo aqui: conhecereis a verdade. Quem que é a verdade? É Ele mesmo. Jesus é a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Então, para conhecer a Jesus, nós temos que permanecer na sua palavra, ou seja, fazer a sua vontade e conhecer a sua palavra. Porque tem pessoas que vêm na igreja apenas uma vez por semana e acham que já fizeram a sua responsabilidade ali diante de Deus. Posso voltar só daqui a alguns dias. Isso não é conhecer a Deus. Isso não é se aproximar de Deus, isso não é conhecer Jesus. O que a maior parte das pessoas fazem, espero que não seja o teu caso, não estou te acusando, mas estou te ensinando, é que as pessoas buscam apenas aquilo que Deus pode dar. Então, se estou doente, vou na igreja para Deus me curar. Se estou com um problema financeiro, vou na igreja para Deus me prosperar, sendo que prosperidade, na verdade, não é isso. Uma pessoa que tem a prosperidade de Deus, ela tem isso em todas as áreas da sua vida. Ser próspero diante de Deus é ter paz, é ter noites de sono tranquilo, é deitar a cabeça no travesseiro e mesmo que o mundo ao teu redor esteja caindo, como está, né? O mundo está de cabeça para baixo, como eu falo sempre, mas você vai dormir em paz. Então, ter intimidade com Deus, conhecer a Deus, conhecer a Jesus, não é somente vir na igreja buscar aquilo que você está precisando. Quando a pessoa vem para a igreja, ela tem que vir com o objetivo de louvar a Deus. Mesmo que esteja doente. Ah, mas eu estou doente. Pouco importa. Deus continua sendo Deus mesmo que nós estejamos doentes. Ele continua merecendo ser adorado, ser glorificado, ser louvado, ser aplaudido. É Deus que merece. Então, não é porque a pessoa está doente que ela vem na igreja só para receber o que Deus pode dar. Não. E eu não estou dizendo aqui que Deus não cura, tá, irmãos? Deus cura. Eu já fui muitas vezes curada pelo Senhor Jesus, mas
nós temos que entender o seguinte: eu não posso fazer de Deus uma prateleira de supermercado. Eu não posso ir na igreja somente quando eu quero alguma coisa. Daí eu vou lá e pego a tal bênção. Porque então tem prateleiras lá que Deus vai dizer, aqui está a bênção financeira, aqui está a bênção de saúde, aqui está a bênção de libertação, aqui está a bênção de um coração feliz, aqui está a bênção para quem quer casar, aqui está a bênção para quem quer um novo trabalho. Não é assim que funciona. Então as pessoas acham que vir na igreja é só indo na prateleira do mercado e levar o que está precisando. Deus não se agrada disso. Deus não quer isso. Aí tem algumas pessoas que dizem assim: eu não sei por que Deus não me dá o que eu quero. Sabe por quê? Porque você não está vindo com a intenção de conhecer verdadeiramente a Jesus, que é a verdade. Você está vindo só para conseguir aquilo que você está precisando. E aí você não vai ser abençoado. Porque a bênção, a prosperidade do Senhor, ela age na vida daquele que quer Deus em primeiro lugar. Quando eu falo Deus, eu estou falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo. Então, aquele que realmente quer servir a Deus, que quer louvar a Deus, independente se ele tem dinheiro no bolso, se está desempregado, se está doente, se está morrendo, ele quer louvar a Deus, ele quer servir a Deus. Então, essa pessoa Deus vai abençoar, porque ela não está aqui apenas para pegar as mercadorias na prateleira do céu. Nós cantamos agora há pouco aqui o hino do céu. O céu não é um supermercado. O céu não é um lugar onde a pessoa diz assim: eu vou lá porque no céu Deus tem as bênçãos dele guardadas, então daí eu vou lá buscar. Não é assim que funciona. E para que eu falo isso para você? Porque eu quero que você seja abençoado. Porque não adianta você sair da tua casa, frequentar aqui ou em qualquer outra igreja, se você não tiver entendimento do que é realmente servir a Deus. Não adianta você vir aqui, receber uma oração, sair daqui e esquecer que Deus existe. Sair daqui e fazer tudo o contrário que a palavra de Deus fala. Sair daqui e continuar com idolatria no coração. Sair daqui e continuar com idolatria dentro de casa. Como que Deus vai abençoar uma pessoa assim? Pastora, mas o que é idolatria? Idolatria é tudo aquilo que você coloca no lugar de Deus, onde deveria estar Deus no teu coração, você coloca as outras coisas ou outras pessoas. Idolatria, então, não é só uma imagem de escultura. Se você já foi liberto da idolatria, graças a Deus, mas tem que ser liberto por completo. Às vezes a pessoa não adora mais uma imagem de escultura, mas faz do seu carro uma idolatria, faz do seu trabalho uma idolatria, faz da sua família uma idolatria. E o Senhor Jesus diz que aquele que ama mais o pai, a mãe, os filhos, não é digno dele. Temos que amar a família? É claro que sim. Mas, primeiro Deus. Deus, família e igreja. É o lugar, a ordem certa de servirmos ao Senhor. Primeiro Deus, em qualquer situação. Então, se a pessoa vem para a igreja apenas porque sabe que Jesus cura, mas não para lhe agradecer porque Ele cura, que sentido tem depois quando sai daqui? Volta para casa, fica pior do que estava antes de vir? Pastora, mas eu preciso de uma libertação, porque tem demônios agindo dentro da minha casa, tem demônios agindo na minha vida. Eu preciso de uma libertação, de uma oração forte, a oração que o pastor Tadeu faz. Amém? O pastor Tadeu faz oração por libertação, é o ministério dele. Mas não adianta você receber uma oração de libertação aqui, quando você sair daqui, os demônios voltam com mais 7, que a palavra do Senhor nos diz. Por quê? Porque a pessoa não preencheu o coração com a presença de Deus. Então só vem, recebe a oração e vai embora. No outro culto está de novo o mesmo problema. Por quê? Porque o coração continua vazio da presença de Deus.
Estão entendendo, meus amados? Amém? Então, servir a Deus é negar-se a si mesmo. Servir a Deus é saber que Ele é o Todo-Poderoso e que nós não somos nada. Ele é Deus, Ele merece ser louvado. Mesmo que estejamos doentes, mesmo que estejamos desempregados, mesmo que não tenhamos o que comer dentro de casa, Deus merece ser louvado. E é isso que Ele quer. É isso que Ele quer para mudar a vida das pessoas. Porque as pessoas dizem, eu vou no culto, vou bastante na igreja, e a minha vida não muda, parece que está andando para trás. Claro, porque a pessoa não está vindo para realmente servir a Deus. Está vindo só para ir na prateleira e pegar a mercadoria. Daí pega a mercadoria e vai embora. Quando chega na casa, todo aquele mal que estava agindo, volta. Então, servir a Deus é muito mais profundo do que frequentar uma igreja ou vir em um culto. Olha só, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele é a verdade. Quanto mais nós conhecermos a Jesus, mais nós vamos ter libertação na nossa vida. Libertação do quê? Daquilo que está errado na tua vida. Então, quando a pessoa conhece a Jesus, é Jesus que vai libertar. E para isso, tem que ter a parte da pessoa, fazer a sua parte. Vou servir a Deus independente do que eu esteja vivendo. Deus não deixa de ser Deus se você tem dinheiro no bolso ou se você não tem dinheiro no bolso. Ele continua sendo Deus. Deus não deixa de ser Deus se você está acreditando no que eu estou falando ou não. Ele é Deus. E eu não estou falando por mim, eu estou falando baseado na palavra. Então, por isso Jesus fala, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ou seja, quer ficar livre de tudo aquilo que você diz que está te perturbando, que está te incomodando? Se aproxime de Jesus. Como pastora que eu me aproximo de Jesus? Abandonando o pecado. Se mentia, não mente mais. Se roubava, não rouba mais. Se adulterava, não adultera mais. Se enganava os outros, não engana mais. Se compra e não paga, agora vai começar a pagar direitinho as suas dívidas. Tudo isso temos que mudar. Por quê? Porque evangelho é mudança de vida. Não adianta você vir na igreja, receber oração, sair daqui e continuar fazendo tudo errado. Então, o que eu quero te ensinar, nessa noite, nessa pregação, é isso. Nós temos que servir a Deus porque Ele é o nosso Senhor, o nosso Criador. Não só querer as bênçãos dEle, mas querer o dono da bênção. Amém? Limpar o coração. O que é limpar o coração? É tirar todas essas coisas ruins que te incomodam. Às vezes você é daquele tipo de pessoa que fala palavrão, que abre a boca só para falar bobagem. O Espírito Santo vai estar presente numa pessoa assim? Não. Não vai. Porque o nome já diz Espírito Santo. Se nós queremos o Espírito Santo, nós temos que nos santificar. Pecar, todo mundo peca. Eu não sou melhor que você, eu também peco, todos somos iguais diante do Senhor. Pecar, todo mundo peca. Agora, gostar de pecar e gostar de viver pecando, aí é diferente. Gostar de viver pecando, você não está servindo a Deus. Por quê? Eu já falei aqui semana passada, acho que umas 2 semanas por aí. Eu disse, quando a pessoa peca, o prazer é da pessoa, porque o pecado dá prazer. Vocês concordam comigo? Pecado dá prazer. Aquele pecado que a pessoa vai lá tomar uma cerveja. Dá prazer, não dá? Se fosse ruim, ninguém queria. Dá um prazer. Então, o prazer é da pessoa. Ou qualquer outro tipo de pecado. Usei aqui a bebida. Mas pode ser o cigarro, a droga, o roubo, a mentira. O pecado que for, dá prazer para a pessoa quando ela está praticando. Mas a alegria é do diabo.
Não pense que Jesus se alegra quando nós pecamos. Quando nós pecamos, nós estamos alimentando o diabo na nossa vida. A palavra do Senhor nos fala lá em Gênesis capítulo 3, não precisa colocar, só vou citar, que quando Adão e Eva, quando eles pecaram, então o pecado de Adão, né? Deus castigou a serpente. E ele disse assim, que a partir daquele dia, a serpente, né, que o diabo tinha entrado na serpente para tentar a Eva, e daí Eva comeu do fruto e Adão também comeu, então eles pecaram. Deus amaldiçoou a serpente, dizendo que daquele dia em diante, ela começaria a comer pó. O pó. Como assim, pastora? Ali, a representação da serpente estava falando do próprio diabo, do próprio Satanás. Então, o alimento de Satanás é pó. Ah, pastora, o diabo come o pó da terra? Não, ele quer comer e destruir cada ser humano, porque cada ser humano veio do pó. Quando nós pecamos, nós estamos alimentando Satanás na nossa vida. E nós não podemos ser assim. Nós temos que nos santificar. Nós temos que buscar a presença de Deus. Então, se a pessoa é pó e o alimento da serpente é pó, é por isso que lá em João capítulo 10, Jesus falou que o diabo veio para matar, roubar, matar e destruir. Mas as pessoas acham assim que pode brincar, brinque, vou levando a vida de qualquer jeito, vou na igreja uma vez por semana, ou no culto que tiver ceia, não importa, vou lá, faço a minha parte, cumpro a minha parte diante de Deus. Não cumpre nada. O que está acontecendo é que você está sendo usado por um engano, que é não conhecer a palavra, porque conhecendo a palavra você não é enganado. Aí o inimigo está rindo da cara da pessoa que peca, e ele ri de nós quando nós pecamos. Não pense que o diabo é bonzinho, ele não é. Ele ri de você quando você peca, ele ri de mim quando eu peco. Mas o que acontece? Nós temos que buscar o conhecimento. Buscando o conhecimento, nós vamos entender que eu preciso servir a Jesus, independente da situação que eu esteja. Se eu sirvo a Jesus de coração, o inimigo não pode me tocar. Então, por que, pastora, que eu fico tantas vezes doente? Por que eu sempre estou com dificuldade financeira? Por que eu sempre estou com problema na família? Tem casos e casos, eu não vou dizer que todos são iguais. Tem casos e casos. Mas aquelas pessoas que só usam Deus como um atendente de supermercado, que vai lá só para pegar a mercadoria, essas pessoas estão sendo usadas pelo inimigo. E aí não sabem, acham que viram uma vez por semana na igreja, estão abafando. Servir a Jesus é todos os dias. Não estou dizendo que você tem que vir na igreja todos os dias. Eu sei que aqui tem, principalmente aqui em Correia Pinto, tem gente que trabalha em turno, tem gente que tem seus horários de trabalho. Mas muitas são as vezes que as pessoas têm tempo de vir num culto e preferem ficar em casa assistindo novela. Assistindo novela está fazendo o quê? Alimentando Satanás na sua vida. Está dando o pó para ele comer. Entenderam essa parte, irmãos? Então, como que nós temos que agir? Ai, pastora, você está falando muito, não estou gostando. Irmãos, a palavra de Deus não quer saber se nós gostamos ou não do que nós vamos ouvir. A palavra de Deus, o Senhor Jesus, Ele quer que nós tenhamos uma mudança de vida. Para quê? Para sermos salvos. Então não adianta eu vir aqui passar a mão na cabeça de todo mundo e dizer, continue assim. Deus é tão bom, Ele vai te salvar, mesmo que você fume, mesmo que você beba, mesmo que você minta, mesmo que você rouba. Continue assim, Deus é tão bom que Ele vai te salvar. Se eu fazer isso, vai nós dois de mãozinha dada para o inferno. Então, se eu estou falando para você que tem que mudar de vida, eu falo para mim também. O que eu falo para você, eu falo para mim também.
Nós temos que ter mudança de vida, senão não adianta frequentar uma igreja. Não adianta vir aqui receber 50 oração, sair da porta para fora e não melhorou em nada. Ai, pastora, está me ofendendo. Não é minha intenção, de verdade. O que eu quero é te abençoar, para você conhecer como servir ao Senhor e mudar de vida para você ser feliz. No início da mensagem eu falei, o que o mundo quer é paz. Só tem paz quem serve Jesus. Se não servir a Jesus, está servindo a quem? Querendo ou não, a pessoa que não serve a Jesus serve ao inimigo. Então qual é a tua escolha? Eu não conheço a tua vida particular, eu não sei o que você faz nos teus dias, né? Não sei, mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Ele sabe se você vem na igreja só para manter a aparência, Ele sabe se você vem na igreja só para buscar uma bênção, Ele sabe se você vem na igreja porque Ele merece que você venha na igreja. Se você não vir na igreja porque Deus merece, não vai mudar nunca. Não muda. Pode passar a vida inteira, viveu 100 anos, os 100 anos frequentou a igreja, mas não vai mudar se não for para servir a Jesus verdadeiramente como Ele quer. Consertar a vida, tirar o que está errado no coração. Ah, pastora, mas nós vivemos no mundo. O mundo, a gente acaba fazendo as coisas erradas. Não é assim. Nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo. Terça-feira eu dei o exemplo aqui também da garça. A garça é uma ave que tem as penas branquinha, branquinha. E aonde que ela vive caminhando? No lodo, no barro. Mas ela suja as penas dela? Não. Sempre está branquinha, limpinha, bonitinha. Sabe por quê? Por causa que ela está pisando no barro, mas não permite que o barro suje as suas penas. Ela não se contamina com o barro. E o exemplo da garça somos nós. Nós estamos no mundo, caminhamos no mundo que é podre de pecado, que é nojento, que é cheio de tentações. Mas nós temos que fazer como a garça. Não nos sujar com o pecado. Você tem procurado fazer isso? Amém, glória a Deus. Se não tem, procure fazer daqui para frente. Todos temos que um dia prestar contas diante do Senhor. Todos. Não pense que você vai morrer e vai acabar tudo. Não. O ser humano tem espírito, alma e corpo. O espírito, quando a pessoa morre, volta para Deus que o deu. É o fôlego de vida. Estou respirando. A pessoa morreu, o coração parou de bater. O ar volta para Deus que o deu. O fôlego de vida. A alma vai prestar conta a Deus. O corpo vai para a terra. Mas a alma vai prestar contas. E tem gente que vive nesse mundo como se não existisse eternidade. Tem gente que não pensa, para onde que eu vou quando eu morrer? Acha que tudo é maravilha. Estou vivendo aqui agora, então está tudo certo. Estou bem, estou com dinheiro no bolso, estou com saúde. Mas sabe o dia que vai morrer? E quando morrer, vai a alma para onde? O corpo vai para o pó. O espírito volta para Deus. Mas a alma vai prestar contas a Deus de tudo que fez nessa vida. Tudo. Diante de Deus não passa nada despercebido. Nós podemos enganar uns aos outros se quisermos. Que não devemos, mas se quiser, podemos. Agora a Deus ninguém engana. Então, se a Deus ninguém engana, não adianta chegar lá daí quando morrer e dizer assim, eu não sabia que era assim. Sabia sim, foi pregado e você ouviu. Então que quando nós viermos para a igreja, irmãos, coloque isso no teu coração. Você que vem nos cultos aqui da quinta-feira, amanheceu a quinta-feira, se acorde com alegria e diga assim, oba, hoje tem culto, eu vou para louvar Jesus. Não pense assim, hoje eu vou na igreja para Deus me curar. Não pense assim, Ele cura, Ele cura.
mas Ele cura principalmente aqueles que vêm com a intenção de louvá-lo. Então, quando você sair da tua casa para vir na igreja, venha com esse pensamento. Se Deus me curar, amém. Se Deus não me curar, amém, do mesmo jeito. Porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a hora que Ele quer e da maneira que Ele quer. Então eu vou continuar servindo a Ele, mesmo que Ele não me cure, mesmo que Ele não me dê um trabalho, mesmo que eu não tenha o que comer, mesmo que eu não tenha nada, eu vou continuar servindo a Jesus. Amém? Essa é a importância, é isso que liberta. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus que liberta. Não adianta você vir aqui, receber uma oração de libertação, já falei, vou repetir. Sai daqui, faz tudo de novo, fica pior o teu estado do que era antes. Porque a palavra de Deus diz que quando um demônio sai de uma pessoa, ele anda por lugares áridos. E aí, não encontrando lugar para ele, ele volta para onde ele morava, ou seja, para o coração daquela pessoa que ele foi expulso no nome de Jesus. E se esse coração não tiver preenchido com a presença de Jesus, com a presença do Espírito Santo, ele entra de novo. E ele não entra sozinho, ele traz mais 7 com ele. Então aquela pessoa que tinha antes 1, agora vai ficar com 8. Por isso é muito sério servir a Deus. Não brinque de servir a Deus. Entregue teu coração todo para Jesus, Ele te ama. Ele quer te salvar. Jesus morreu na cruz porque Ele amou você e Ele amou a mim antes mesmo de nós nascermos. Ele quer te salvar, mas Ele quer salvar aquela pessoa que quer Ele, não só as bênçãos que Ele tem para dar. Ficou entendido isso, meus amados? Então, quando você sair da tua casa, diga, eu vou para a igreja. Eu vou louvar a Deus. Se Ele vai me curar, não sei. Se Ele vai me dar o que eu estou precisando, não sei. Mas eu vou servir a Ele do mesmo jeito. É isso que tem que ser o nosso pensamento. É isso que nós temos que ter firmes na nossa mente. Deus é Deus. Eu não passo de pó. Amém? E aí Jesus continua dizendo assim, ó. Então ele disse, né? E conhecereis a verdade vos libertará. Ele estava falando dele mesmo. Quem me conhece vai ficar liberto. E conhecer uma pessoa, você precisa se aproximar. Você não conhece uma pessoa que você só vê na rua, você não, às vezes não sabe nem o nome. Então conhecer é se aproximar. Nós temos que nos aproximar de Jesus, conhecer Ele, para daí ser libertos. Aí sim vai ter liberdade. Responderam-lhes: somos descendentes de Abraão, os judeus, né, que estavam falando com Jesus nesse momento. Responderam-lhe: somos descendentes de Abraão, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Então eles estavam dizendo assim, mas como assim que você diz que nós vamos ser livres? Nós não somos escravos de ninguém, nós somos descendentes de Abraão, nós não somos escravos, nós não precisamos ser livres. Aí Jesus continuou falando, em verdade vos digo, todo o que comete pecado é escravo do pecado. Aquela pessoa que não se arrepende dos seus pecados e não muda de vida, é escravo do pecado. Tem uns machão por aí na vida que dizem assim, na minha vida ninguém manda, eu mando em mim mesmo, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, porque eu faço da minha vida o que eu quiser. Realmente faz da vida o que quer, mas pensando que faz da vida o que quer, é escravo do pecado. A pessoa que tem um vício, eu sou livre, fumo, uso droga, faço o que eu quiser, porque eu que mando na minha vida, eu sou livre. Coitado dessa pessoa. Ele não é livre coisa nenhuma. Ele é escravo do vício que ele não consegue largar. Entenderam isso, irmãos? Então, aquela pessoa que não quer abandonar o seu pecado e mudar de vida, é escravo do pecado. Mesmo que se ache que ninguém manda na sua vida, que ele não é escravo, esses homens aqui fizeram isso e falaram para Jesus, vamos ser livres do quê? Nós não somos escravos. E tem gente que faz assim. Para que eu preciso de Jesus? Muitos dizem. Para salvar, para te salvar. Mas salvar do quê? Eu estou bem? Salvar do inferno.
Porque aquele que não se arrepende dos seus pecados e não muda de vida, vai para o inferno. E como eu falei antes, Deus não quer mandar ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe aonde que ela vai passar a eternidade. A nossa vida é um teste, irmãos. Quando nós estamos aqui, estamos vivendo, né? Não sei a tua idade, eu tenho praticamente, já me considero com 60, vou fazer 60. Mas então a gente diz assim, tenho idade suficiente para saber o que faço da minha vida. Não tem nada, não conhece nada. Não adianta ter uma parede cheia de diploma se não tiver sabedoria de Deus para saber viver. Diploma não salva ninguém, Jesus salva. Então as atitudes da pessoa vão determinar onde que ela vai passar a eternidade. E essa vida é um teste. É um teste. Aquilo que você faz vai definir para onde que você vai. E só existe 2 lugares, céu e inferno. Não existe purgatório, tá? Não existe. Tem gente que pensa que quando morre acaba tudo, está enganado, não acaba. Tem gente que pensa que morrendo, porque daí tem o purgatório, eu vou pagar um pouco dos meus pecados lá, depois eu vou para o céu. Mentira do diabo, não existe purgatório. Existe 2 lugares, céu e inferno. É em um desses 2 lugares que cada ser humano vai passar a sua eternidade. E daí eu pergunto, você já aceitou Jesus para ir para o céu? Ou você está vindo na igreja apenas para ser curado e liberto? Para ficar rico? Porque tem gente que pensa que todo crente é rico. Que engano, né? Que bobagem a mentalidade que as pessoas têm. Não é assim que funciona? Não é assim que Deus quer. Então, você já aceitou Jesus? Senhor e Salvador, tá? Aceitar a Jesus, porque se aceitar só como Salvador, todo mundo quer. Se perguntar quem é que quer aceitar Jesus como Salvador ou quem é que já aceitou, todo mundo quer. Eu quero ser salvo. Mas e se perguntar, você quer aceitar Jesus como Senhor da tua vida? Aí já dá um passinho para trás. Por quê? Porque aceitar Jesus como Senhor, a partir do momento que a pessoa aceita Jesus como Senhor, é Jesus que manda na vida da pessoa. E tem gente que quer ser salvo, mas não quer mudar. Não, eu aceito Jesus, mas eu não deixo minha idolatria. Não, meu santinho que está lá em casa, deixe quieto lá, é meu, um parente, ganhei não sei de quem. Não, deixe lá. Ou aceita Jesus e diz, não, eu não vou deixar dos meus vícios. Então Jesus não é Senhor na vida dessa pessoa. Então para ser salvo, para entrar no céu, tem que aceitar Jesus como Senhor e Salvador. E isso vai chegar para todo mundo um dia. Todo mundo vai prestar conta diante de Deus. E daí não adianta reclamar, eu não sabia. Deus vai mostrar o momento, a hora e a pessoa que te pregou sobre como ser salvo. Então que a nossa vida, irmãos, seja de liberdade. Liberdade em Cristo, não liberdade para pecar. Tá? Então Jesus disse, em verdade vos digo, todo que comete pecado é escravo do pecado. Então a pessoa se acha muito mandona, faz o que quer da sua vida, mas lá no fundo é um escravo. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim, para sempre. O que é que Jesus está dizendo? O escravo não vai entrar na casa do pai, o filho vai. O escravo, que é escravo do pecado, que não se arrependeu, esse não vai entrar na casa do pai, ou seja, o reino dos céus. Mas o filho fica na casa para sempre. Por quê? Porque o filho que aceita Jesus como Senhor e Salvador vai morar no céu. Amém? No versículo 36, Jesus ainda completa assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus nos libertar, nós somos livres. Por quê? Porque Ele nos liberta dos pecados, Ele nos liberta dos vícios, Ele nos liberta das coisas erradas que fazemos. Ele nos liberta.
Então aqui ele mostrou, ó, se o Filho vos libertar, quem é o Filho de Deus? É ele. Então aqui quando ele disse, e conhecereis a verdade vos libertará, o povo pode não ter entendido, lá na época, né? Então ele disse, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então ele disse para aqueles homens, eu posso te libertar. E ele diz para nós hoje, eu posso te libertar. Tem um jeito de falar que anda muito nas internet da vida por aí, nos videozinhos, né? Que diz assim, que Jesus te aceita do jeito que você é. É mentira. Jesus não nos aceita do jeito que nós somos. Jesus nos recebe do jeito que nós somos. Mas quando nós chegamos diante dele, nós temos que mudar. Porque senão não resolve. Não adianta daí. Ficar se enganando que serve a Deus, que vai ser salvo, para daí quando morrer ir para o inferno. Então Jesus não te aceita do jeito que você é. Jesus não me aceita do jeito que eu sou. Ele nos recebe do jeito que nós somos. Mas quando ele nos recebe, daí ele diz, muda de vida. Mudança de vida. Evangelho é mudança de vida. É mudar o caminho que você estava seguindo. Se antes você estava seguindo para a esquerda, aceitou Jesus, faz uma virada na tua vida, é só um exemplo. Vai para a direita. E também tem um detalhe, meus amados. Só confessar o pecado não resolve nada. Pecado confessado não significa que é perdoado. Ai, pastora, como assim? Aonde não tem arrependimento sincero, pode confessar o pecado 500 vezes por minuto, se quiser. Mas se não se arrependeu, não vai ser perdoado. Então tem que ter arrependimento, para daí confessar o pecado e receber o perdão de Deus. Amém, meus irmãos? Se você não consegue perdoar alguém, você também não é perdoado por Deus. Falo sempre isso aqui. Daí você não pode nem fazer a oração do Pai Nosso que Jesus nos ensinou. Por quê? Porque ali diz, Pai, perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. Se eu não perdoo quem me fez mal, como que Deus vai me perdoar? Então eu estou pecando 2 vezes por estar tentando mentir para Deus e fazendo uma oração mentirosa, porque eu estou falando que eu perdoo os meus devedores, mas não perdoo coisa nenhuma. Então, arrependimento, mudança de vida, saber perdoar. Pastora, você não sabe o que aquela pessoa me fez. Nem quero saber, mas Jesus sabe. E por mais que tenha te ofendido, se você não perdoar, você não recebe o perdão de Deus. Quem não tem o perdão de Deus, não tem a salvação de Deus. Então aprenda a perdoar. Jesus perdoou até os que estavam pregando ele na cruz. Como que nós que não passamos de pó, vamos querer ser melhor que os outros e não perdoar uns aos outros. Então a mesma coisa, se você tem alguma coisa contra alguém e você diz, não, essa pessoa eu não perdoo. Morro e não perdoo. Levo para o túmulo, mas não perdoo. Vai levar para o túmulo e para o inferno. Porque quem não perdoa não tem o perdão de Deus. Amém, meus amados? Então veja só. Pastora, você podia ter pregado uma coisa mais light, né? Você podia pregar que amanhã eu vou receber um presente de Deus, vou ter um carro zero. O que adianta? Para daí você morrer e vai para o inferno com o carro zero? Quer dizer, vai é modo de dizer, porque não pode levar, né? Mas daí, o que adianta? Ó, o inferno está assim de gente nesse exato momento que foi curado. Daí foi curado para o inferno, porque só recebeu a cura, mas não aceitou Jesus como Senhor, não se arrependeu, não mudou de vida, morreu, foi para o inferno. O inferno está assim de gente. E o inferno, como eu digo sempre, é um lugar de oração. Ai, pastora, como assim um lugar de oração? O inferno, um lugar de oração? Um lugar de oração. Porque aquele que não ora aqui vai orar no inferno.
vai pedir misericórdia, vai pedir que Deus tenha piedade para tirar ele de lá, mas a oração não vai ser respondida. O inferno é um lugar de oração, sim, só que a oração não vai ser respondida. Tempo de orar é agora, tempo de se arrepender é agora, tempo de mudar de vida é agora. Tempo de aceitar Jesus como Senhor e Salvador é agora. Não sabemos se vamos estar vivos amanhã, não é verdade? E o inferno também completo dizendo assim para você, ó. O inferno não é um lugar para pecadores. Ih, pastor, agora você deu um nó na minha cabeça. Como assim que o inferno não é lugar para pecadores? Porque se o inferno fosse lugar para pecadores, todos nós iríamos para o inferno, porque todos nós somos pecadores e merecemos ir para o inferno. O que nós merecemos é o inferno. Mas sabe por que o inferno não é um lugar para pecadores? É um lugar para pecadores que não se arrependeram. Esse sim é o lugar. O inferno não é um lugar para pecadores, é um lugar para pecadores que não se arrependeram. Porque pecador eu sou, você é. Mas se nós nos arrependermos e mudarmos de vida, Jesus nos livra do inferno. Ficou entendido isso, meus irmãos? Então, servir a Jesus, guarde bem isso que eu estou te dizendo. Não é só vir na igreja de vez em quando. Servir a Jesus é, se for preciso, eu morro por Jesus. Mas não largo de Jesus. Capaz, pastora, que eu vou morrer por Jesus. Se você não ama Jesus a ponto de morrer por Ele, sinto muito lhe informar. Não sou eu que digo, é a Bíblia. Não é salvo. Então, se você quer ser liberto, se você quer ter paz, se você quer ter sucesso na tua vida, e eu estou falando de sucesso, não financeiro. As pessoas só pensam em sucesso se tratando de dinheiro. Não é isso que eu estou falando aqui. Sucesso é você ter paz, é dormir bem, é se alimentar com tranquilidade, porque tem gente que não consegue nem comer, tem gente que não consegue nem dormir se não for à base de remédio. Se você quer ter paz, o segredo é, que não é nem segredo, Jesus deixou aqui aberto para todos, mas tem gente que não tem esse conhecimento, esse entendimento. Então eu estou te dizendo, se você quer ter tudo isso que você almeja, aceita Jesus como teu Senhor e Salvador, daí vai ser salvo. Amém? E aqui nessa vida nós podemos passar trabalho, e vamos passar trabalho. Vamos passar trabalho. Quem aceita Jesus, passa trabalho. Pastora, mas você não disse que eu vou ter paz? Claro que vai ter paz. Mas passa trabalho porque vão rir de você, vão debochar de você, vão te chamar de crentinho, vão te chamar de Bíblia, vão te chamar de um monte de coisa. Então aqui tem certas dificuldades. Mas essas dificuldades não são, olha, nem isso aqui perto do sofrimento do inferno. E daí, para quem tem sofrimento por causa do nome de Jesus, tem um lugar garantido na glória por toda a eternidade. Aonde lá não vai mais ter choro, não vai mais ter doença, não vai mais ter tristeza. Daí vale a pena muito nós irmos para o céu. Amém? Então assim, ó, quer Jesus? Amém. Viva para Ele. Quer só as bênçãos dEle? Tu está perdendo tempo. Não perca tempo da tua vida. Teu tempo é precioso, tua vida é preciosa. Jesus morreu por você. Não adianta você brincar de servir a Deus. Amém, meus amados? Graças a Deus. Você foi abençoado com essa palavra?